Fala galera, professor José Lopes com vocês na resolução da OBF 2019, primeira fase, nível 2, questão 1. Lançando ao espaço, a partir da Guiana Francesa, o satélite geoestacionário brasileiro que será usado para comunicações e defesa, levando banda larga a todos os municípios do país, além de comunicações estratégicas para as Forças Armadas. Questão 1. Considerando que o conjunto formado pelo satélite e pelo foguete lançador possua massa de 1 vezes 10 elevado a 3 kg e seja impulsionado por uma força de 5 vezes 10 elevado a 7 newtons, sendo o sentido de lançamento desse foguete perpendicular ao solo, podemos afirmar acertadamente que a aceleração transmitida ao conjunto pela força resultante nesse momento inicial de decolagem vale aproximadamente, desconsidere a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos aqui o foguete, desconsidere o desenho, por favor, que o desenho não é meu forte, mas nós temos o foguete impulsionado para cima com essa força F. A questão diz que F, a força de impulsão, é 5 vezes 10 elevado a 7 newtons. E que o peso, aliás, não, a questão não diz o peso, a questão informa a massa. A massa do foguete é 1 vezes 10 elevado a 3 kg. Então o peso fica fácil. Lembre-se que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, que no caso é 10. Então o peso do foguete é 1 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 da gravidade, da aceleração. Então o peso é 10 elevado a 4, 10 elevado a 3 vezes 10, repete o 10, 3 mais 1, que é o expoente aqui, fica 4. Então nós temos o seguinte, nós temos um foguete sendo impulsionado para cima, a força resultante, nós temos que lembrar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E quem é a força resultante aqui no caso? É a força F, que está empurrando o foguete para cima, menos o peso, que está puxando o foguete para a superfície. Então nós vamos ter 5 vezes 10 elevado a 7, menos o peso, que é 10 elevado a 4. E a massa do foguete, 10 elevado a 3, 1 vezes 10 elevado a 3, vezes a aceleração. É isso que a questão pergunta. Qual a aceleração do foguete? Vamos fazer o seguinte, para eu subtrair, eu tenho que ter bases com expoentes iguais. Então eu vou tirar 3 unidades desse expoente e acrescentar 3 zeros no 5. Vai ficar 5.000. Ok? Essa matéria aqui é notação científica. Para cada zero, eu adiciono uma unidade no expoente. Se eu retiro essa unidade, eu tenho que voltar ao zero. Menos 10 elevado a 4, 10 elevado a 3 vezes A. Aqui eu posso fazer a evidência, 10 elevado a 4, 10 elevado a 4. É 5.000 menos, o número que está multiplicando, o 10 elevado a 4, é 1. Então 5.000 menos 1. 4.999. Aí eu repito o 10 elevado a 4. A ordem não importa lá. Eu vou pegar esse 10 elevado a 3 e vou trazer dividindo. Então vai ficar A igual 4.999 vezes 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 3. 4.999 vezes 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 3. Repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. Então nós vamos ter o seguinte. 4.999 vezes 10 dá 49.990 metros por segundo ao quadrado. Só que nos itens a aceleração está em quilômetro por segundo ao quadrado. 49.990 metros é a mesma coisa, dividido por 1.000, é a mesma coisa que 49,99 quilômetros.
por segundo ao quadrado. A questão quer um valor aproximado. Então, o valor mais próximo é 50. 50 quilômetros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da primeira questão. Item correto, item A. Vamos agora resolver a questão número 2. Ainda sobre a questão anterior, podemos afirmar acertadamente que o trabalho realizado em joules pela força resultante nos primeiros 2 km de sua decolagem vale aproximadamente, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze todas as resistências existentes e a perda de massa devido à queima de combustível. Então a questão quer o trabalho realizado pela força resultante. Ora, trabalho é força, no caso, força resultante, vezes o deslocamento. Qual é a força resultante? Nós já fizemos na questão anterior. A força resultante vai ser a subtração da força de impulsão pelo peso. No caso aqui, o peso é a massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, que é 10 elevado a 4. Então vamos aqui, força resultante, 5 vezes 10 elevado a 7. Menos 10 elevado a 4. Faça a mesma coisa que eu fiz na primeira. Fica 5.000, 3 zeros. 5.000 menos 1, força resultante, 4.999 vezes 10 elevado a 4 newtons. Essa é a força resultante. Então, traz para cá 4.999 vezes 10 elevado a 4. O deslocamento, altura de 2 km. Como eu vou encontrar o trabalho, a energia em joules? A unidade de comprimento tem que ser metro, que é a unidade do sistema internacional. Então, 2 km, 2.000 metros. Vamos colocar em notação científica. 2.000 é 2 vezes 10 elevado a 3. 2 vezes 4.999 dá 9.998. Vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 7, vezes 10 elevado a 3, melhor dizendo. Repete o 10 e somos expoentes. 4 mais 3, 7. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, 9,998, 3 casas, colocando notação científica. Esse primeiro número tem que estar entre 1 e 10, então não pode ficar 9.000 alguma coisa, tem que ser 9,998. Ou seja, voltou 3 casas. Se voltou 3 casas, tem que adicionar 3 unidades no expoente. 7 mais 3, 10. Que dá um valor aproximado, 9,998 é aproximadamente 10. 10,0 vezes 10 elevado a 10 joules. Item correto, então, dessa questão é o item C. Valeu, agradeço por você ter vindo assistir esse vídeo. Estou aguardando você no próximo vídeo. Vamos lá!